Olá, amigos do Auto Entusiastas, mais uma vez aqui com o Alberto Trivelato na Suspentécnica para fazer mais um carro do 30 dias do Auto Entusiastas. Dessa vez o Volvo XC60 T8 Momentum. Vamos lá, Alberto? Vamos lá, vamos explanar um pouquinho do carro aí, pessoal. Então, após um breve teste no carro, analisando a parte dinâmica, o comportamento de suspensão do carro como um todo, nós vamos falar um pouquinho por baixo do Volvo XC60 Recharge. Ele é híbrido, né? Então, esse carro, a princípio, tem um excelente compromisso de conforto, com performance, com altura de suspensão. A maioria dos vídeos que a gente faz aqui são de carros mais simples, mais enxutos, e agora nós estamos com um carro de uma concepção mais refinada. Então a gente vai ver aqui que a gente tem peças fundidas em alumínio extremamente fortes. Normalmente a gente enxerga os carros com peças de chapa de metal estampadas, e aqui é uma concepção diferente da maioria dos carros que a gente costuma ver no teste do 30 dias. A gente tem uma suspensão chamada de duplo A. Ele tem bandeja inferior e superior, amortecedor telescópio com mola helicoidais. Toda essa parte móvel da suspensão é de alumínio, onde a massa suspensa é mais leve. E ele tem um subframe, onde apoia o motor e segura a suspensão, incorporado à construção da frente toda do carro do monobloco. A gente nota que as ancoragens são todas elas bem robustas, protegidas. Algumas das buchas de suspensão aqui são hidráulicas, permitindo um movimento mais lento. A ancoragem do suporte do amortecedor, ela é feita em cima de buchas de borracha, fora o conjunto de amortecedor e mola, e todos esses pequenos detalhes vão dando um conjunto mais sofisticado ao nosso carro. Um sistema de direção de pinhão e cremalheira com assessoramento elétrico bem evoluído, aonde muda não só o input, aquela forcinha que a gente faz para mudar de trajetória, ele muda a dureza do conjunto, ele muda a relação da caixa de direção, e isso tudo vai agregando no resultado final do carro, que é muito bom. É um carro moderno, evoluído. A gente tem um carro 4x4, ele é tração nas 4 rodas. Tem o motor e o câmbio e não tem um cardan indo para a parte traseira. A parte traseira é tocada por um motor elétrico e a nossa parte dianteira, o motor a combustão, é quem faz esse papel. O fechamento do carro, todo ele é bem caprichado, bem evoluído, e isso repercute em preço do conjunto. Quando a gente fala do valor do carro, a gente tem que imaginar o que ele está oferecendo para custar isso, né? Então a gente vê a parte de construção, tanto de material empregado, quanto tecnologia, quanto horas de projeto. A gente enxerga um carro bem bacana. Na parte traseira aqui, nós falamos lá na frente das bandejas fundidas, e olha que peça bacana a bandeja inferior do carro. Bem forte, né? Ela tem multilinks. A gente enxerga aqui então a mola do carro responsável por levar todo o peso do carro, e na flexão do curso de suspensão é essa lâmina aqui, que é um tipo de um plástico, de um teflon com fibras. Ela é responsável pelo movimento de suspensão. Na ancoragem dela, ela tem isolantes de borracha, reguladores de altura, mas a mola do carro é essa lâmina aqui transversal ao carro. O nosso multilink é composto também de um amortecedor telescópico. A gente enxerga o semi-eixo traseiro aqui onde eu estou com a mão, tocado por um diferencial, num motor elétrico.
Então a gente tem o diferencial onde tem a função de blocagem, do anti-slip, né, quando anda na neve, e isso tudo é tocado por um motor elétrico, independente do motor a gasolina, e eles fazem isso eletronicamente em conjunto. Então enxerga-se uma série de modernidades, de avanço, de tecnologia, para um compromisso super agradável, super moderno do carro. Olha o tamanho do abafador traseiro do carro. Ele para combinar com o aspecto que a gente anda só no motor elétrico ou no motor a combustão, e sempre de maneira o mais silenciosa possível. Ainda no aspecto aqui da parte de suspensão do carro, é legal frisar o lado do carro ser híbrido e andar no elétrico. O carro fica muito silencioso e todos os ruídos de suspensão são muito mais perceptíveis. O carro é silencioso, gostoso de andar. Prova do que tem de hora de engenharia, evolução e progresso nisso. Eu gosto muito, e esse daqui, no que diz respeito à tecnologia, é o que vai vir no futuro. Alberto, uma pergunta até para esclarecer o nosso ouvinte. O XC60, ele é o SUV, até onde eu percebo, líder do seu segmento aqui no Brasil. Você aqui na sua oficina, você recebe vários desses veículos, boa parte deles, ou diria a maioria, são blindados, correto? Correto. Eu gostaria que você falasse um pouco de como o Volvo XC60 se coloca nesse mundo, nessa vida como ela é, carro blindado, com boa quilometragem, no comparativo com, por exemplo, os concorrentes. Aqui a gente está vendo um Land Rover, lá mais para trás tem um Macan. Gostaria que você situasse a coisa assim, no sentido de como esse carro se comporta depois de alguns quilômetros. Então é o seguinte, nós não temos mais carros ruins na nossa indústria, tanto nacional quanto mundial. Os carros tidos como inferiores são bons. O aspecto de blindagem no nosso país, principalmente na região sudeste, ele é muito grande, né? E isso fez uma evolução. A blindagem, ela tem a parte mais alta dela na parte envidraçada, muito mais leve do que era antigamente. Temos vidros finos, muitas mantas. Então a blindagem não judia tanto do carro. É óbvio que o agregamento de peso, o quanto a suspensão é submetida, existe um fator adicional. Mas nenhum deles sentem tanto quanto sentia antigamente. Um carro como o Volvo recebe bem a blindagem. O carro tem um shake de suspensão cujo qual não é comprometido, e o aspecto de altura num carro como esse, que tem a nossa lâmina, ele existe um espaçador aqui que permite acertar a atitude, a altura do carro. Não mexe muito na dureza da suspensão, e sim na distribuição do peso. Como os demais concorrentes, cada um tem seus pontos positivos e negativos, mas eu acho que a gente não tem mais carros ruins, como a gente falava antigamente. Todos eles são muito bons. Legal, Alberto, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Amigos do Autoentusiastas, Volvo XC60 T8 Momentum Recharge. Recharge, por quê? Porque você liga na tomada e carrega baterias que estão aqui nesse túnel central. Mais vendido SUV da Volvo no mundo, também no Brasil. Essa versão Recharge é nova, por quê? Porque a partir de pouco tempo atrás a Volvo anunciou que não mais vai vender carros ou veículos com motores unicamente a combustão interna. Ou ela vai vender elétricos puros, ou ela vai vender automóveis híbridos, como esse. Esse XC60 é o
XC60 de entrada, o Momento T8. T8 é alusivo à motorização dele no que diz respeito ao que está na frente. O que tem na frente? Tem 4 cilindros em linha, turbo carregado e supercarregado, como o Bob gosta de falar. Usualmente as pessoas falam que ele tem um turbo e tem um compressor. As duas coisas juntas. Num motor de 2 litros, né? Conseguir 320 cavalos é um feito. Parabéns, Volvo. O carro é potente. E além desses 320 cavalos do motor a combustão interna, normal, que tem todas as modernidades possíveis, varia a abertura de válvula na dimensão e no escape, duplo comando, enfim, o bom arroz e feijão muito bem feito da tecnologia dos 4 cilindros em linha atual está toda aí nesse motor. E lá atrás tem um motor elétrico de 87 cavalos, que se unem para proporcionar a potência máxima declarada na ficha técnica de 407 cavalos. Puxa vida, 407 cavalos é cavalo pra caramba, né? Ele faz um 0 a 100 em 5 segundos. Esse 0 a 100 em 5 segundos, ou um pouco mais de 5 segundos, coloca esse carro familiar, esse carro que não tem pretensões esportivas evidentes, declaradas. Se olha ele por fora, ele tem um design super clássico, nada de faixinha, nada de roda preta, não tem aquela cara de malvado. Mas o que acontece? Quando você soca o da direita, ele vai. E como ele vai? Porque aí se junta a potência imediata dos 87 cavalos que estão ali atrás, um motor na parte traseira do carro, que comanda unicamente as rodas traseiras, a tração nas rodas traseiras, com os 320 cavalos do motor a combustão interna que está lá na frente, que comanda exclusivamente as rodas dianteiras. Ou seja, entre a roda dianteira e a roda traseira não tem aqui no meio o clássico diferencial, a clássica transmissão que faria a divisão de forças dos AWD, ou dos tração integral inteligentes de última geração, na qual ele, em condições normais, usa apenas a tração dianteira, e aí, quando exigido, quando perda de aderência, quando alguma coisa assim, ele coloca potência em percentual que ele automaticamente determina nas rodas traseiras. Aqui a coisa é diferente. Nós temos aqui um Drive Mode, que agora ele está em Hybrid. Hybrid, o que quer dizer? O híbrido, né, gente? Aquela coisa de você ter a potência mista, que você usa inteligentemente. Agora, por exemplo, estou em Hybrid e ele sempre vence a inércia no elétrico. Por mais que a bateria, agora no caso, a bateria está totalmente descarregada, ou praticamente totalmente descarregada. Então o que acontece? Nessa situação, mesmo com a bateria bem descarregada, ele sempre tira o carro da inércia com o motor elétrico. Isso, gente, faz um bem danado para o consumo. Ele acaba sendo um veículo que, apesar de 2 toneladas, desse volume, dessa dimensão grande que ele tem, ele acaba fazendo médias impressionantes, tanto na estrada quanto na cidade. Econômico, confortável e bastante, eu diria, amigável, amistoso. Você não tem que ficar sofrendo muito. Se alguém, por exemplo, falar, mas eu não sou muito ligado em tecnologia, eu vou comprar um carro assim que tem tanta tecnologia, vai ser complicadíssimo a gestão dele, como que vai ser? Não, ele é fácil, ele é bastante intuitivo e ele permite que, passadas, sei lá, 2 horas que você está dentro do carro prestando atenção, 2 horas exagerei,
uma meia horinha prestando atenção nos comandos, tudo é muito fácil, você não sofre para programar uma estação de rádio no painel dele, como também se você não sofre em fazer a seleção do Hybrid para outros modos, né? Aqui eu coloquei na tela central, apertando aqui o Drive Mode, que é uma rodinha, olhem só, está em Hybrid, eu posso pôr em Pure, condução econômica, só vai ser elétrico. Constant AWD, o que é isso? Que vai ser sempre 4x4, tração em todas as rodas o tempo inteiro. O que mais a gente tem? Individual, você pode selecionar, fazer várias opções de uma configuração personalizada de como você quer que ele funcione. Tem a Power, condução esportiva. Condução esportiva, o próprio nome já diz, é toda a potência máxima, dane-se o consumo. E uma última que é Off-Road, que estrada irregular, e certamente ele vai fazer com que a tração seja a melhor possível na maioria das condições, né? Mas quando você vira a chave, começa a usar o carro, de manhã, chegou no carro, vamos lá, trabalhar. Ele entra sempre em Hybrid. Hybrid é um modo default dele, é um modo padrão do Volvo XC60. Certíssimo. Por quê? Porque ele faz a coisa sozinho. Você não precisa se preocupar. A não ser que você queira aí selecionar lá no individual o que você quer, que aí interfere um pouco o peso de volante, o que, enfim, vários parâmetros que se alteram, que você pode escolher. Tá bom, beleza, você pode querer ter esse seu menu para personalizar o seu XC60 do jeito que você mais quer, do que você gosta, mas eu particularmente já estou agora no finalzinho desse período de teste, já estou me aproximando do momento da devolução. Eu posso dizer para vocês que durante 90% da quilometragem que eu rodei com ele, foi uma quilometragem bastante razoável, eu acredito que perto, ou passei dos 2.000 quilômetros, eu acho que a maior parte do tempo, como eu disse, eu rodei nesse modo Hybrid. Perfeito para todas as situações. Aqui, 2.205 quilômetros até agora. Vou rodar mais uns 50 até a hora da devolução, talvez. E a nota, talvez não muito positiva do XC60 é que é um carro para poucos, gente. É 369 mil reais, 370, 400, sei lá, dependendo de acessórios, de opcionais que você queira colocar nele. Por exemplo, eu mencionei isso no texto, se você quiser, ele vem equipado de série, essa versão de entrada do XC60, com rodas Aro 19, pneus 235 de perfil 55, acho. Tem uma opção, rodas Aro 22, que legal, perfil pneu 35, super esportivo. Gente, bonito, mas eu não compraria. Por quê? Os pneus perfil 35 são mais frágeis, buraco, corte, nosso chão é muito ruim. E outra coisa também que é muito importante, também deixa o carro mais áspero. O carro vai ficar um pouco desconfortável com pneus perfil 35. E finalmente o preço. Se não me engano, 40 mil reais para você ter essas rodas Aro 22. Então, isso daí é aquela coisa do Volvo que é para poucos, né? É um carro de nicho, é um carro que compete com a Audi Q5, com o BMW X3, com as Mercedes GLC. Estou esquecendo alguém, claro, sempre esqueço, mas de qualquer modo, nesse nicho, nessa turma que ele está aí, uma coisa é certa,
Pelo que eu vi dos dados de emplacamento da Anfávia, ele é o mais vendido de todos estes citados no ano. E além de ser o mais vendido, ele tem uma característica que eu acho que agrada um monte de gente, que ele é discreto. O design dele é discreto. Vou falar uma coisa que é um pouco difícil, né? O melhor carro desses 32 testados aqui no Auto Entusiastas, é difícil falar o melhor, porque o melhor outros têm grandes qualidades. Esse daqui certamente foi o mais potente e o mais caro de todos. Mas de qualquer modo, a qualidade construtiva e o que ele oferece por esses 400 ou 370 mil reais que seja, é bastante. Outro dia teve uma discussão, eu estava lendo alguma coisa, uma discussão sobre automóveis, e um leitor, não são palavras minhas, isso está na rede, fala assim, não sei o que é caro. Não, isso não é caro. Caro é, por exemplo, um carro, desculpa FCA, desculpa Stellantis, caro é o Doblò, que é um carro que não muda desde o lançamento dele, faz 20 anos, e tem 2 airbags, ar, direção e vidro elétrico. Não tem controle de tração, não tem controle de estabilidade, ele precisaria do controle de estabilidade, e custa, sei lá, 90, 100 mil reais. Gente, Doblò é caro pra caramba. Volvo XC60, sob esse ponto de vista, não, com tudo isso que ele oferece, né? Última coisa, ou não última, mas uma coisa assim que efetivamente faz uma baita diferença, né, nesse carro, são os assistentes à direção. Esse carro ele dá um show, é um espetáculo. Quando você seleciona os vários, faz uma configuração no MyCar e você permite a ele que ele use várias coisas como assistente de faixa, ele tem um sistema um controle de cruzeiro adaptativo, que você aqui pela haste esquerda do volante, você regula a distância na qual ele vai começar a frear quando você impõe a ele o controle de cruzeiro. Está na estrada, 120, você espeta 120, ele segue fielmente aquela velocidade, só que se tem um carro na sua frente e ele vai se aproximando em velocidade mais baixa, o carro da sua frente, ele freia suavemente a uma distância grande. Você pode regular essa distância maior, menor, ele vai dirigindo por você. Aí o carro sai da sua frente, ele acelera de novo para chegar naquela velocidade que você impôs a ele. Isso é uma coisa que muito carro tem, nada de muito especial, muito carro, alguns carros têm. Agora, o que efetivamente me chamou a atenção é o assistente, o que eles chamam aqui de Pilot Assist. Esse Pilot Assist, meu Deus, olha, sensacional. Nas rodovias que eu peguei, que tinha sinalização de solo razoável, estou falando excelente, padrão Alemanha, Suíça, estou falando razoável, vou citar o nome de algumas, a Tamoios, ou mesmo a Oswaldo Cruz, naquele trecho da Serra de Taubaté até a Dutra, faixinha do lado, você impõe Pilot Assist, gente, ele vai sozinho, ele faz as curvas para você. É claro que ele exige que você fique com as mãos no volante. Preceito de segurança, tem um sensor aqui que, se você banca o besta e tira a mão do volante para deixar ele fazer as curvas sozinho, que legal, ele está fazendo curva sozinho, aparece uma mensagem ali dizendo, coloca as mãos no volante e ele corta. Imediatamente ele cancela o Pilot Assist. Quando você põe a mão no volante, ele retoma. Mas enfim, ajuda isso? Ajuda, maravilhoso. Isso daí é uma coisa que no futuro todos os carros vão ter. Nós estamos indo em direção à condução autônoma do automóvel, né? A condução autônoma não, ao automóvel autonomamente levar você do ponto A ao ponto B. Deixei de falar do câmbio, né? 8 marchas, automático, epicíclico, tradicional, excelente, você esquece. Você pode usar ele em D, tem uma versão B, na qual você troca de marcha mexendo a alavanca para os lados. Esse daqui não tem as borboletas no volante. Senti falta nenhuma. Dirigir ele nas situações de serra, super legal, passando marchas aqui.
e ele deixa você levar as marchas assim a rotações altas. Ele não fica te obrigando a fazer o que ele quer. Você faz o que ele quer. Claro que se você ficar com o pé atolado no fundo, ele vai passar a marcha porque não explodiu o motor. Agora, eu pus ele em Power porque eu vou tentar dar uma acelerada aqui mesmo, estando aqui na cidade, numa situação assim, meio Power. Faço de conta que eu vou parar nesse semáforo, está aberto, não tem ninguém atrás de mim. Olha lá. Uau! Que saúde, gente! Que delícia dirigir um carro que tem uma pegada dessa, uma potência escancarada e que se comporta de um jeito tão suave, tão gostoso, caso você não queira usar essa potência. Não é super macio, não é um carro americano, mas ao mesmo tempo não é um carro que você anda e fala, muito duro, muito áspero, né? Claro, tem qualidades que você tem que oferecer também para os bancos, né? Os bancos são ótimos, são sensacionais, são extremamente confortáveis, como é de se esperar. Lá atrás, conforto para 2 pessoas e a terceira não sofre, apesar do túnel central ser alto por conta do quê? Das baterias que estão aqui nesse local. Acho que o XC60 é um daqueles carros que eu vou certamente recomendar quando perguntado. Acessem o site, leiam todas as matérias, façam todos os comentários que vocês quiserem e muito obrigado por essa audiência tão qualificada que vocês nos dão.